Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora, primeira edição. Vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nesta semana no Brasil e no mundo. O prazo para a entrega dos informes de rendimento vai até o fim deste mês. O documento é necessário para a declaração do Imposto de Renda de 2022, que começa a ser entregue em março. As empresas e as instituições financeiras têm até o dia 28 de fevereiro para enviar aos contribuintes os informes de rendimentos referentes ao ano de 2021. A entrega das declarações do Imposto de Renda 2022 começa em março, em data que ainda não foi definida pela Receita Federal. Os documentos são essenciais para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física, com as informações sobre o total dos lucros obtidos pelo trabalhador no ano passado e o imposto de renda retido na fonte no mesmo período. Os dados podem ser entregues impressos ou disponibilizados eletronicamente. Segundo a Receita Federal, o empregador que deixar de fornecer o comprovante dentro do prazo ou fornecer com inexatidão fica sujeito ao pagamento de multa. Além dos empregadores, os bancos e outras instituições financeiras também são obrigados a fornecer os informes de rendimento aos seus clientes com dados sobre aplicações financeiras e saldo em conta. Operadoras de planos de saúde e instituições de ensino também devem fornecer as notas de valores recebidos de contribuintes, nesse caso, para fins de dedução do imposto de renda. Começou a funcionar nesta semana a nova plataforma do Banco Central de consulta a valores esquecidos em bancos e instituições financeiras. Se você ainda não conferiu, veja como funciona. O sistema do Banco Central que permite a consulta a valores esquecidos em bancos é chamado de valores a receber. A ferramenta passou a funcionar em ambiente desvinculado do sistema registrado, que hospedou o serviço nos primeiros dias de funcionamento. O processo de recebimento do dinheiro consiste em 2 etapas. Na primeira, o cidadão faz uma consulta no site valoresareceber.bcb.gov.br, usando o número do CPF ou do CNPJ, no caso de empresas, para verificar eventuais quantias esquecidas em bancos e outros tipos de instituições financeiras. Em caso de constatação de valores a serem sacados, o site informa a data para o usuário entrar novamente no sistema. Nesta segunda etapa, vai ser necessário digitar o login da conta gov.br para verificar a quantia a receber e pedir a transferência do dinheiro. Cabe ao cidadão escolher a forma do recebimento, por Pix ou transferência bancária. O Banco Central explicou que valores esquecidos nos bancos devem ser devolvidos apenas a partir de 7 de março. Caso o cidadão perca a data informada, deve recomeçar o processo do zero, repetindo a consulta no site e esperando o sistema informar uma nova data para o retorno. Para evitar fraudes, o Banco Central informa que não vai entrar em contato com nenhum usuário, nem vai enviar links para confirmar dados pessoais. Pesquisar é a palavra-chave para quem quer economizar, certo? E um levantamento da cesta básica, feita pelo Procon de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, encontrou o mesmo produto com mais de 200% de diferença entre uma loja e outra. Vamos conferir na reportagem. O Procon realizou pesquisas de preços dos produtos que compõem a cesta básica em 12 supermercados de Dourados, no dia 3 de fevereiro. Nessa pesquisa, foram coletados preços de 29 itens, sendo considerados para levantamento de produtos pré-definidos. A diferença do estabelecimento com o maior e menor preço é de 47,2%. Em relação à pesquisa realizada em janeiro de 2022, já houve aumento de 3,15%. Os produtos apresentavam variação significativa de um estabelecimento para o outro, onde o sabonete 90 gramas teve diferença de 241,84%. O extrato de tomate 340 ml apresentou diferença de 193,80% entre o menor e o maior preço. A água sanitária de 1 litro teve diferença de 145,73% entre o menor e o maior preço.
a erva mate tereré de 1 quilo, com diferença de 235,81%. E já o creme dental 90 gramas apresentou diferença de 191,57%. São 29 itens de todos os supermercados que a gente costumeiramente faz essa pesquisa. E a maior diferença que nós encontramos em produtos foi no sabonete 90 gramas, que foi 241%. Né? Mas lembrando que o PROCON ele faz a pesquisa por produtos, nunca se prende à marca e sempre procurando o produto mais barato que constante na lista. Foram encontrados 13 produtos com diferença superior a 100% entre os estabelecimentos com menor preço para o maior, como por exemplo, café, alho, sal, farinha de mandioca, sabão em pó e margarina. O consumidor deve ficar atento às especificações contidas na embalagem, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Primeiramente, às vezes o preço pode fazer parte de uma promoção. Então, verificar a data de validade daquele produto. E também é muito importante para a saúde do consumidor, principalmente as embalagens de alimentos, se não estão amassadas, estragadas ou rasgadas, alguma coisa assim, evitar de comprar esse tipo de produto. E, é claro, conferir a nota fiscal com o valor adquirido para ver se não há diferença. Os cartórios brasileiros registraram o mês de janeiro com o maior número de mortes no país em quase 2 décadas. E o resultado foi puxado pelo aumento nos casos de pneumonia. O Brasil teve o janeiro mais mortal da série histórica, iniciada em 2003, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, administrados pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Foram contabilizadas nesse primeiro mês de 2022 144.341 mortes no país, um aumento de 5% em relação a janeiro do ano passado, que já apresentava um crescimento de 22% na comparação com o mesmo período de 2020. Um dos dados que mais chamou a atenção foi o aumento de mais de 70% das mortes causadas por pneumonia. Foram 21.718 óbitos em decorrência da doença em janeiro deste ano. Já nesse mesmo mês do ano passado, foram 12.745 óbitos. E em 2020, antes da pandemia, foram contabilizadas 15.484 mortes por essa causa no mês. Também houve um aumento nas vítimas por doenças de coração em janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os óbitos por AVC cresceram 20%, por infarto 17% e por causas cardiovasculares não especificadas 19%. Um recente estudo publicado, feito por cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, revelou que a Covid-19 aumenta os riscos de doenças cardiovasculares, mesmo para aqueles que apresentaram apenas sintomas leves da doença. Também houve aumento nas mortes por síndrome respiratória aguda grave. Já os óbitos por Covid tiveram redução de 55% no período. E ainda falando de saúde, a terceira dose da vacina Coronavac aumenta os anticorpos em até 4 vezes. Os novos dados do Projeto S de vacinação em massa na cidade de Serrana mostraram que a vacina também mantém a proteção 6 meses após a segunda dose. O Instituto Butantan informou que após a administração da dose de reforço da vacina Coronavac em idosos, aumentou de 2 a 4 vezes seus níveis de anticorpos. Essas são as conclusões preliminares da avaliação da resposta imunológica dos voluntários do Projeto S. O estudo de efetividade do Butantan vacinou a população da cidade de Serrana, interior de São Paulo, em 2021, para avaliar a capacidade da Coronavac de conter a pandemia e a transmissão do coronavírus. De acordo com o Instituto, foram realizadas até o momento 3 coletas de sorologia nos participantes, sendo a primeira em julho, a segunda em outubro de 2021 e a terceira em janeiro de 2022. Está prevista ainda uma última coleta de amostras para abril, 12 meses após a aplicação da primeira dose. Segundo um dos coordenadores do Projeto S, foi possível observar um incremento grande nos níveis de anticorpos na população mais idosa, da ordem de 2 a 4 vezes, quando comparados à etapa anterior.
Com isso, é efetivada a capacidade da Coronavac em promover um aumento importante na resposta imune com a terceira dose, mesmo nas populações mais idosas. Segundo os pesquisadores, na população entre 18 e 59 anos que não havia recebido a terceira dose, não houve uma queda significativa nos níveis de anticorpos entre as coletas de 3 e 6 meses. Nos destaques internacionais, o órgão regulador de medicamentos da China concedeu uma aprovação para o uso da pílula anti-Covid da Pfizer para tratar adultos com doenças leves ou moderadas. A Administração Nacional de Produtos Médicos também solicitou que mais pesquisas sobre o medicamento sejam realizadas e enviadas pela entidade. Administrado por via oral, o tratamento é comercializado como Paxlovid e foi licenciado em pelo menos 40 países, entre eles Estados Unidos e Israel. A União Europeia permitiu o uso aos países membros enquanto processa uma autorização oficial. Estudos mostram que o remédio reduz significativamente as hospitalizações e mortes em pacientes com risco de desenvolver uma forma grave da doença e provavelmente é eficaz contra a variante Ômicron. O sinal verde condicional da China surge após vários meses com uma série de surtos no país. A nova onda colocou em risco a estratégia de Covid-0 promovida por Pequim, depois de controlar a primeira onda da pandemia. E a Anvisa recebeu da farmacêutica Pfizer o pedido de uso emergencial do Paxlovid aqui no Brasil. O prazo de análise é de até 30 dias. E a pandemia tem afetado muitas coisas, inclusive a doação de órgãos e, em consequência, os transplantes. A fila de espera por um doador só aumenta. E neste ano, em Mato Grosso do Sul, ainda não foi realizada nenhuma cirurgia. Vamos ver na reportagem. O ano passado foram realizados 186 transplantes no estado, 163 de córnea, 18 de rim, 4 de tecido musculoesquelético e 1 de coração. Na fila, à espera por um doador, ainda há 428 pacientes. 276 à espera de córnea, 144 de rim e 8 de coração. E este ano, até agora, nenhum transplante foi realizado. Muitas vezes o doador é apto e dá Covid positivo, ele não tem sintoma nenhum, você faz o PCR e dá positivo. Então, isso fez com que a gente diminuísse o número de doadores e, com isso, a gente teve uma diminuição no transplante, porque para a gente ter transplante tem que ter doador. O ano passado, a Central de Transplantes conseguiu captar os órgãos de 31 doadores diagnosticados com morte encefálica e 124 de córneas. A pandemia aumentou o índice de negativa. 70% das famílias contatadas recusaram a doação de órgãos de seus parentes. Hoje, com a pandemia, as famílias elas mal podem ir no CTI, muitas vezes até uma pessoa da família só que pode ver o doente. Então isso afasta muito, né? E você não tem aquele acolhimento que a família precisa nesse momento. O principal argumento da família que nega a doação dos órgãos é não saber se esse era o desejo do falecido. Logo, a única forma de aumentar o número de transplantes é conversar sobre o assunto em vida. A gente tem que deixar em vida a família ciente. Olha, mãe, pai, esposo, irmão, né, vovó que podem doar. Caso aconteça alguma coisa, eu gostaria que vocês fizessem a doação dos órgãos e tecidos. Considerando que um doador pode salvar até 8 vidas, com pouco mais de 50 doadores, dava para zerar a fila de transplantes no estado. Num momento tão difícil, você ainda conseguir pensar nas pessoas que estão na fila. Muitas pessoas estão em caráter de urgência. Se não fizer o transplante, vai morrer, né? Como morrem muitos na fila aguardando, né? Então é um ato de solidariedade que as famílias podem fazer quando o ente querido morre. Doar órgãos e tecidos. E você vai ver a seguir, Paris inaugura seu primeiro radar anti-ruídos. Nós voltamos já. Já estamos de volta e Paris inaugurou o primeiro radar anti-ruídos. Ele deverá notificar motos e veículos barulhentos. Vamos ver.
O mecanismo é parte do plano de diminuição de barulhos na cidade provocados por veículos automotores. O radar é capaz de medir os níveis de ruídos emitidos pelos automóveis e identificar as suas placas. Um estudo baseado em dados da Agência Europeia do Meio Ambiente mostrou que Paris é uma das cidades europeias com o mais alto índice de poluição sonora, com cerca de 5,5 milhões de pessoas expostas ao ruído do tráfego rodoviário acima de 55 decibéis, unidade que determina a frequência e a intensidade dos sons. A Organização Mundial da Saúde define este número como o máximo ideal para exposição. Se submeter a níveis acima desta frequência pode desencadear diversos distúrbios, como alteração de frequência cardíaca, aumento dos níveis de estresse, além de problemas auditivos. A legislação em vigor permite que os proprietários sejam multados por veículos barulhentos, mas a polícia precisa dos equipamentos necessários para pegar o motorista em flagrante. O radar será testado nos próximos meses para avaliar sua efetividade e possíveis ajustes, e nenhuma multa será aplicada durante este período. Após a finalização dos testes, o equipamento deverá ser aprovado oficialmente pelas autoridades até o final de 2022. Uma galeria em Londres está realizando a primeira exposição física dedicada a uma nova tecnologia no Reino Unido. A mostra conta com versões digitais de obras de grandes nomes da arte italiana. Vamos ver. Intitulada Eternizando a História da Arte, a mostra conta com obras representativas da Itália, do Renascimento à arte moderna. A exposição, construída na mesma tecnologia blockchain que alimenta as criptomoedas, permite que os compradores adquiram telas digitais emolduradas em NFT, um token criptográfico que confere a propriedade da versão digitalizada e evita riscos de falsificações. As molduras feitas à mão são réplicas idênticas às originais das obras que estão em exibição na Itália. As obras contêm renderizações de alta resolução dos quadros originais e os proprietários podem exibir a tela eletrônica na parede e ter a experiência real de uma galeria. Os preços das telas variam de 135 mil a 120 mil euros. O mercado de NFTs na arte e também em outros setores, como o de videogames, disparou em 2021, com operações que chegaram a mais de 44 bilhões de dólares em todo o mundo. E para encerrar, a Semana de Arte Moderna completou 100 anos. O evento foi um marco para o movimento no país e até hoje inspira gerações. Tarsila do Amaral, figura emblemática da arte moderna brasileira. Uma mulher bem à frente de seu tempo. Então ela fez coisas que hoje em dia são muito comuns, mas na época foi um escândalo, né? A primeira a separação do primeiro marido, já com uma filha. Não era normal também estudar arte, também era uma coisa mal vista, né? O ambiente artístico era mal visto por uma moça da sociedade como ela era. A artista fez parte daquele que ficou popularmente conhecido como Grupo dos Cinco, introduzida pela amiga Anita Malfatti, pintora, desenhista e professora. No grupo também estavam Menotti Del Picchia, jornalista, romancista, político e pintor. O famoso poeta, musicista e historiador Mário de Andrade e o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade, que se apaixonou por Tarsila, com ela se casou e dela ganhou a tela que se tornaria uma de suas principais obras, o Abaporu. Da França, Tarsila se comunicava com Anita Malfatti no início do ano de 1922, quando o grupo articulava a Semana de Arte Moderna junto a outros artistas envolvidos ou simpatizantes do movimento modernista. Foi aqui no Teatro Municipal de São Paulo que, entre os dias 13 e 17 de fevereiro de 1922, aconteceu o evento que ficou marcado na história. Apresentações de dança, música, recitais de poesia, exposições de pinturas e esculturas que, naquela semana,
trouxeram uma nova visão de arte, inspirada em vanguardas europeias. E foi um marco que, na verdade, ele vai ganhando notoriedade décadas depois. Eu até brinco, nem sempre aquilo que acontece com a gente naquele dia, a gente compreende. Então, o que dirá um movimento tão forte e que ainda também não se compreendia totalmente como modernista. A Semana de Arte Moderna chocou parte da sociedade, mas o movimento que começava ali venceu barreiras, rompeu com a arte acadêmica, deu início a uma renovação artística e social muito marcada pelo Grupo dos Cinco. Começou ali uma arte mais brasileira, que teve como figura central Mário de Andrade, que anos mais tarde deu nome a uma das mais importantes bibliotecas do país. Até então, no Brasil, a gente não tinha um departamento de cultura. O Mário foi o primeiro secretário de cultura que nós tivemos. E a ideia era, através de incentivo público, levar a cultura para as pessoas, de maneira que esse acesso à cultura transformasse essas pessoas. O centro de São Paulo é um verdadeiro museu a céu aberto com várias referências modernistas. E desde 2019 tem uma exposição aqui no Triângulo Histórico com obras gigantescas inspiradas na artista Tarsila do Amaral. É o projeto Tarsila Inspira e uma das obras está bem ali. Conta pra gente como é que isso nasceu. Em 2019, nós tivemos aqui em São Paulo a exposição Tarsila Popular, lá no MASP. Em uma das visitas realizadas, nós tivemos um grupo de artistas mulheres que fizeram uma visita guiada lá no MASP e foi proposto a elas fazer uma releitura das obras da Tarsila do Amaral. Então, a gente tem aqui no Triângulo Histórico esses murais, representando, falando tanto da obra da Tarsila, usando suas cores, suas formas, quanto a Tarsila modernizada, com roupas bastante atuais, e até mesmo a Bapuru ali, como um spray ali, como se ela estivesse grafitando. Obra e história dessa grande artista modernista podem ser apreciadas em mais de 400 eventos espalhados pelo país, a maioria com entrada gratuita. Bem bacana. E olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que a gente volta a se encontrar na edição do meio-dia. Um ótimo final de semana para você e até mais.